Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo a só mais um relato. No vídeo de hoje eu vou ler os relatos dos inscritos e eu dei uma lida por cima e achei muito interessante e também vocês capricharam, vocês ouviram o meu pedido de com mais detalhes e capricharam. Eu já vou pedir para vocês deixarem o like no início do vídeo para vocês não esquecerem de deixar depois. Também vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês gostam de histórias macabras dos inscritos, se vocês gostam de creepypastas e casos criminais também. Assistam os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, tem 3 playlists para vocês assistirem. De segunda-feira, que são os relatos, de quarta, as creepypastas e às sextas-feiras, que são dos casos criminais. E deixa eu ver o que mais. Eu já queria que vocês comentassem no início do vídeo se vocês estão gostando do estilo dos relatos, se vocês querem que eu mude alguma coisa, porque assim, eu recebo os relatos e uns 2 relatos eu tive que mexer um pouquinho pra deixar ele um pouquinho assim, mas eu não mexi em muita coisa, sabe? Eu joguei na joguei na IA pra fazer umas correções ortográficas assim, talvez ele mexa um pouquinho na estrutura, mas eu quero saber se tá legal a leitura, se tá legal a dinâmica, se vocês acham que eu tenho que mudar alguma coisa. Enfim, se vocês estão curtindo o conteúdo do canal. Fora isso, eu acho que são todos os recados. Enfim, é isso. Vamos começar com o primeiro relato. Lembrando que eu já mudei nome de todo mundo, que eu não vou identificar ninguém, que eu não vou ler nome de lugar e assim por diante, pra não identificar ninguém, beleza? Completamente anônimo. Então é isso. O primeiro relato, o título é O Choro na Parede. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos para aquele prédio. Era 1994 e meus pais estavam empolgados com o apartamento novo. 2 quartos, uma varanda pequena e a segurança de um condomínio fechado com porteiro e câmeras. Aqui você pode ficar sozinho sem problema, a minha mãe falava, sempre com muito orgulho, por causa da independência que aquele lugar me dava. No começo, eu achei estranho o silêncio. Não era um prédio familiar. Eu esperava ouvir crianças brincando, gritando nos corredores, mas só via adultos entrando e saindo do elevador. O parquinho lá embaixo vivia vazio e os balanços parados como se esperassem alguém que nunca chegava. Foi numa terça-feira que eu ouvi pela primeira vez. Eu estava sozinho, fazendo lição de casa na mesa da cozinha quando escutei. Um choro bem baixinho, abafado, vindo da parede. Pensei que fosse alguma criança do apartamento ao lado. Fazia sentido? Não sei. Prédio novo, paredes finas, vizinhos que eu ainda não conhecia. Mas o choro continuou, dias seguidos. Sempre à tarde, entre 3 e 4 horas. Um choro triste, desesperado às vezes, como se alguém estivesse sozinho, abandonado. Na quinta-feira? Na mesma semana, na quinta-feira, decidi ir até lá. Afinal, eu também era uma criança. Talvez pudéssemos brincar juntos, quem sabe? Talvez pudesse ser um novo amigo. Saí do apartamento, caminhei até a porta ao lado e bati. O choro parou instantaneamente. Esperei, contei até 30, nada, nenhum barulho, nenhuma voz, nenhum movimento, só o silêncio pesado no corredor. No dia seguinte, tentei de novo. Dessa vez, quando eu bati, eu senti alguém se aproximando da porta. Não ouvi passos exatamente, mas tinha uma presença do outro lado. E foi aí que aconteceu. Um arrepio tomou conta da minha espinha, tão forte que me fez tremer. Saí dali correndo sem olhar para trás. Na terceira tentativa, eu estava determinado a conhecer a criança que morava do outro lado. Bati mais forte, e o arrepio veio de novo, mas dessa vez eu decidi que não ia fugir. Eu encostei o ouvido na porta e escutei uma voz tão baixinha, tão fraquinha, que mal parecia que era um sussurro. Eu não entendi o que dizia, mas o tom não parecia de uma criança viva. Eu não sei como explicar isso, mas era muito estranho. Eu comecei a chorar, assustado, em silêncio, e saí correndo.
Corri pro meu apartamento, tranquei a porta e fiquei encolhido no sofá até minha mãe voltar do trabalho. Eu achei que tinha acabado, que que se eu parasse de ir lá, tudo voltaria ao normal. Mas naquela noite, por volta das 2 da manhã, o choro voltou. Só que dessa vez, não vinha da parede, vinha da nossa porta. Eu gelei na cama, o meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Ouvi a minha mãe se levantar e os seus passos apressados. Ouvi seus passos apressados pelo corredor. Ela também estava ouvindo o choro de criança. O que foi? Perguntou meu pai, sonolento ainda. Tem uma criança chorando na porta, ela falou assustada. Que criança? Você tá sonhando. Eu ouvi. O meu pai resmungou, levantou da cama e foi até a porta. Ele olhou pelo olho mágico, abriu devagar e o corredor estava vazio, completamente vazio. Não tem ninguém aqui, ele falou impaciente. Vocês dois estão vendo coisa, não é possível. Voltem pra cama. Mas eu sabia e a minha mãe sabia. Ela me olhou da porta do meu quarto e ela já tinha entendido. Você também ouviu, não ouviu? Eu assenti em silêncio. Naquela noite, nenhum de nós dois conseguiu dormir. E o apartamento do lado continuou vazio. Pelo menos vazio de pessoas vivas. Pelos próximos 6 meses que nós moramos ali, não ouvi mais barulho de pessoas naquele apartamento. Até hoje, mais de 30 anos depois, ainda me pergunto quem era aquela criança e por que ela veio me procurar. Esse relato eu achei muito legal porque ele é muito simples, assim. É uma criança curiosa que tá querendo fazer amigos num lugar desconhecido. E aí, por ser curiosa, ela vai ver por que a outra criança tá chorando. E aí acaba se deparando com uma situação sobrenatural. E o que causa mais desconforto nessa história é que ele não vê a criança em nenhum momento. Ele só escuta o choro. E aí o momento assim de grande revelação é quando o pai abre a porta, mas o pai não vê nada, não tem nada ali. E eu ficaria completamente assustada se meus pais abrissem a porta, porque sinceramente eu não estaria preparada pra ver o fantasma que tá chorando do outro lado, sabe? Mas enfim, eu achei esse relato bem, bem legal, bem interessante. Eu espero nunca passar por uma situação parecida também. Cadê o título? Esse aqui... Ah, tá. É Uma Visita do Hospital. O segundo título. O segundo conto. Segundo conto não, o segundo relato. Oi, Ana. Eu não sei se você vai acreditar na minha história, mas ela realmente aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu comecei a acompanhar o seu canal e criei coragem para contar a história que aconteceu durante a minha faculdade de medicina. Até hoje isso me perturba e eu espero que você possa ler o meu relato. Quem já fez medicina sabe que é infernal. Cada semestre parece ser pior que o anterior e você vive estudando de madrugada, sobrevivendo à base de café e desespero. Acho que isso é um consenso em todo o curso, mas enfim. Quando eu estava no 3º ano, dividi uma kitnet com a minha amiga Júlia, uma colega de turma. Era minúsculo, mas ficava a 5 minutos do campus. Não precisávamos pegar ônibus e muito menos pegar bandejão. Era perfeito, pelo menos no começo. Bandejão é aquele que RU, né? O refeitório universitário, que você paga um valor lá pra almoçar e tal, né? Tipo, geralmente é um valor, assim, bem baixinho, assim, uns R$2, alguma coisa assim. Enfim, tudo começou numa terça-feira. Deveria ser umas 2 da manhã. Eu tava na sala, estudando, quando eu vi uns gemidos vindos do quarto. Gemidos de dor, sabe? Aquele som que te faz gelar. Corri da sala e encontrei a Júlia no quarto, toda contorcida na cama, os olhos arregalados, fixos no teto. Ela tava fazendo uma força absurda para tentar abrir a boca, mas era como se estivesse colada. O corpo todo torto, rígido. Pensei imediatamente, deve ser ataque epilético. Fiz os primeiros socorros que a gente tinha aprendido, posicionei ela de lado, chamei a emergência, e a nossa sorte é que o hospital universitário era ali do lado, e a ambulância chegou em menos de 5 minutos. Ela ficou 2 dias em observação. Fizeram todos os exames possíveis. Eletrocefalograma, tomografia, ressonância, mas nada.
Não era epilepsia, não era AVC, não era nada do que eles conseguiam explicar. Quando ela voltou para casa, ela voltou muito diferente. Voltou quieta, assustada, não queria ficar sozinha nem por um minuto. Os pais dela moravam em outro estado e não tinham dinheiro para vir visitar a gente para conseguir cuidar dela. Então, eu tive que cuidar dela sozinha. Ela pegou um atestado médico por questões psicológicas e durante esses dias que ela ficou em casa, ela mal saía do quarto. Até que uma noite, ela disse algo que me fez arrepiar. Não apaga a luz, tá? É que aquele homem vem toda noite e ele já me visitou e eu não quero mais que ele venha. Eu achei que era paranoia dela, algum efeito do trauma, mas de qualquer forma deixei a luz do quarto acesa para ela se sentir mais segura. Mas no meu quarto eu apaguei a luz, afinal de contas eu precisava dormir. E foi naquela noite que ele apareceu pela primeira vez. Eu acordei, ou eu achei que tinha acordado, e eu não conseguia me mexer, só os olhos. É uma sensação horrorosa, Ana, como se o meu corpo não me pertencesse mais. E lá no canto do quarto, parado, tinha um homem. Esse homem estava completamente nu, mas ele tinha um rasgo enorme no peito em formato de Y, aquela incisão que a gente vê nas autópsias. Ele gemia, um som baixo, gutural, não parecia humano. Ele ficou ali parado, me olhando, ou pelo menos eu achei que ele estava me olhando, já que eu não conseguia ver o rosto dele direito. E de repente, ele sumiu. E quando eu finalmente consegui me mexer, levantei tremendo, liguei a luz e comecei a chorar. Mas eu não contei pra Júlia. Ela estava tão fragilizada com o que tinha acontecido que eu achei que se contasse, ela teria outro ataque. 2 noites depois, ele voltou. E dessa vez ele estava no pé da minha cama. Foi quando eu o vi de perto. Ele não tinha os olhos. Só 2 cavidades vazias, escuras. E a boca estava costurada, com pontos grotescos e irregulares. Eu tentei gritar, mas não saía som algum. Tentei me mexer, mas era impossível. Eu só conseguia chorar. E as lágrimas escorriam pelo meu rosto e ele ficava ali, inclinado, me olhando, gemendo aquele som horrível. No dia seguinte, a Júlia me disse que não queria dormir mais sozinha. Eu concordei na hora. Sinceramente, eu também não queria mais dormir sozinha. E naquela noite nós dormimos juntas no quarto da Júlia com a luz acesa, mas a porta ficou entreaberta. E no meio da madrugada eu acordei e vi, ele estava parado no corredor escuro, do lado de fora, como se estivesse me esperando ou me observando. Depois disso, passei a dormir todas as noites com a Júlia, nem cogitava voltar para o meu quarto. Quando os pais dela finalmente chegaram, a mãe da Júlia já parecia saber de tudo. Não sei como, mas de alguma forma ela já sabia. Ela fez uma oração estranha pela casa e depois conversou com a gente. Vocês precisam sair daqui, imediatamente. Ela explicou. E Ana, até hoje eu não sei se acredito nisso direito, mas, enfim, a história que ela contou pra gente era de que aquele homem era um dos corpos que estavam sendo usados na faculdade para estudo de anatomia. E que o espírito dele ficava vagando pelo campus, e que durante a noite, quando as nossas energias estão baixas, ele se alimentava dos vivos. A mãe dela disse: vocês estavam dormindo tão perto da faculdade que ele encontrou vocês, e agora ele sabe onde vocês moram. Ela convenceu os meus pais, sabe-se lá Deus como, da gente sair dali. Compramos um carro velho e a gente começou a ir para a faculdade com ele. Ele era muito ruinzinho. E a gente começou a morar muito longe, pegava trânsito todo dia, mas mesmo assim era muito melhor do que ficar vendo aquele homem toda noite. Nunca mais tive paralisia do sono, nunca mais vi aquele homem. Mas, Ana, eu ainda penso muito nisso, principalmente quando passo em frente ao bloco de anatomia. Será que ele ainda tá lá? Será que ele ainda tá procurando pessoas para se alimentar? Enfim, eu espero nunca ter que descobrir isso. Um abraço. Esse conto eu acho muito macabro também, porque tem muita história de hospital, de pessoas, de enfermeiros, médicos que estão fazendo plantão e eles acabam passando por alguma situação paranormal. Eu acho assim que pra você passar a noite no hospital você tem que ser muito corajoso, porque ou você vai encontrar um espírito ou você vai encontrar um vivo maluco
que foi esfaqueado. Alguma coisa muito bizarra vai acontecer. Plantão da madrugada é sempre muito bizarro. E eu nem gostaria de morar perto de hospital, muito menos perto de cemitério. São dois lugares que sempre tem história macabra. E eu não ficaria nada confortável. Eu moro bem longe, inclusive, de hospital e cemitério, graças a Deus. Enfim, agora vamos pro terceiro conto. O Homem da Varanda. Oi, Ana. Oi, Ana. Eu acompanho o seu canal e eu achei legal compartilhar essa história com você, porque é uma história que eu gosto muito. Mas, diferente de outros relatos, o meu não é um terror convencional. É sobre algo que me confortou durante anos e eu só entendi depois de muito tempo. Enfim, vamos para a história. Quando eu tinha uns 7 anos, meus pais compraram uma casa antiga num bairro tranquilo. Era daquelas casas com varanda grande na frente, com um portão de ferro e um jardim pequeno. A minha mãe adorou na hora, mas o meu pai ficou com um pouco de receio. Ele disse que a casa tinha uma energia pesada. Mas mesmo assim a gente se mudou. Logo nas primeiras semanas, eu comecei a ver um senhor sentado na varanda. Sempre no mesmo lugar, numa cadeira de balanço de madeira que a gente nem tinha. Ele usava uma calça escura, uma camisa branca com suspensório e fumava. O cheiro do cigarro às vezes chegava até o meu quarto. Eu achava que ele era algum vizinho que vinha visitar os meus pais, ou talvez um amigo do meu avô que morava ali perto. Nunca me pareceu estranho. Ele tinha um jeito gentil e sempre acenava quando me via pela janela. Uma noite, eu desci para pegar água na cozinha. Devia ser umas 3 horas da manhã e eu vi ele lá, sentado na varanda, fumando e olhando para a rua. A brasa do cigarro brilhava no escuro e eu achei aquilo muito estranho. Ele estava ali tão tarde, sentado, mas enfim, voltei para o meu quarto sem pensar muito. No dia seguinte, eu contei para minha mãe no café da manhã. Mãe, aquele senhor que fica sentado na varanda estava lá de madrugada ontem. A minha mãe parou tudo que ela estava fazendo e me olhou. Que senhor? O senhor de suspensório que fica fumando na varanda, ele sempre acena para mim. O rosto da minha mãe ficou completamente pálido. Ela chamou o meu pai, que estava se arrumando para o trabalho, e pediu para eu repetir a história. E quando eu terminei de contar a história, a minha mãe começou a chorar. Aí o meu pai disse, me descreve ele de novo, com todos os detalhes. Então eu contei, ele tinha cabelo grisalho, penteado para trás, um bigode grosso, suspensório marrom e sempre tinha um cigarro na mão. E que ele tinha um jeito calmo. Ele parecia bem legal, assim, tinha uma expressão legal, parecia uma pessoa boa. E que ele sempre me fazia sentir segura. Ele sempre ficava sentado ali na porta. A minha mãe foi até o quarto dela e voltou com uma foto antiga. E era do casamento dela. É esse homem aqui? Eu olhei para a foto e era ele, era exatamente ele. Sim, quem ele é? A minha mãe sentou com as mãos tremendo e me mostrou a foto, apontou o dedo e disse: é o meu pai, é o seu avô. Ele morreu anos antes de você nascer. Eu senti um frio na barriga, mas não era de medo, era de surpresa. O meu avô, o homem que eu via todo dia na varanda, era o meu avô? A minha mãe me contou que ele costumava sentar na varanda quando ela era criança, numa casa que eles moraram anos atrás, antes de venderem. Meu avô passava as tardes ali sentado, fumando, observando a rua, cuidando de quem passava. Quando a minha mãe cresceu e se casou, eles venderam a casa. E anos depois, quando ela voltou, anos depois, quando a casa voltou ao mercado... Ah, tá, entendi. A família vendeu a casa quando ela era criança, quando ela casou, aí anos depois ela conseguiu comprar a casa de novo. Ah, tá. Ela recomprou a casa que era dos pais. Enfim, eles sempre... Mas eles compraram sem saber da conexão. Ele sempre dizia que ia cuidar da gente, mesmo depois de partir. A minha mãe falou, chorando. Parece que ele manteve a sua promessa. Depois daquele dia, continuei vendo meu avô, mas agora eu sabia quem ele era. Comecei a acenar de volta e às vezes até conversava com ele pela janela do meu quarto. Contava sobre a escola, sobre os meus amigos. Ele nunca respondeu, mas ele sempre sorria.
e isso demonstrava que ele estava me ouvindo. Uma noite, quando eu tinha já uns 12 anos, acordei com um barulho de vidro quebrado. Assustada, eu olhei pela janela da varanda e vi meu avô de pé, olhando fixamente para o portão. Ele não estava fumando, ele estava tenso, parecia bravo, nervoso. Minutos depois, eu ouvi meu pai gritando e descendo as escadas. Tinha alguém tentando arrombar a porta dos fundos. Meu pai ligou para a polícia e o ladrão fugiu antes de conseguir entrar. No dia seguinte, quando eu contei para minha mãe, que tinha visto o vovô em pé, vigiando a casa naquela noite, ela sorriu e disse: "Eu te disse, ele cuida da gente." Os anos passaram, eu cresci, saí de casa, fui para a faculdade e me casei. Meus pais continuaram morando lá. Toda vez que eu visitava, eu sentia o cheiro de cigarro vindo da varanda e a sensação de estar sendo observada, mas com carinho. Ano passado, a minha mãe faleceu. Felizmente, o câncer a levou. Foi rápido, mas foi muito doloroso. No velório, enquanto eu chorava, eu comecei a sentir o cheiro de cigarro muito forte. Eu olhei ao redor, mas ninguém estava fumando. E o velório era numa capela, então eu acho que ninguém fumaria num lugar fechado. Mas eu sabia, ele tinha vindo buscar a filha dele. Hoje, quando eu visito só o meu pai, às vezes vejo a silhueta do meu avô na varanda, mas está cada vez mais fraca, mais distante, mas ainda ali, como se ele estivesse esperando. Acho que ele continua cuidando do meu pai, até o dia que for para buscar ele. Eu não tenho medo, nunca tive, porque ele nunca foi um fantasma para mim. Ele sempre foi e sempre vai ser o meu avô, protetor da família. E onde quer que ele esteja, sei que ele está cuidando de mim também. Obrigada por ler o meu relato. Às vezes o sobrenatural não é assustador, às vezes é só o amor que se recusa a partir. Tem uma história muito fofinha que eu li um tempo atrás. Foi dos relatos do Reddit, que era de uma senhorinha que morreu, e aí ela não conseguiu desapegar da casa, e o espírito dela ficou na casa, e ela mexia nos armários da cozinha, mexia na cozinha e tal, porque os antigos moradores tinham reformado a cozinha de um jeito que ela não gostava. E aí a mãe da família falou assim falou o nome da senhorinha e disse: "Olha, quando eu conseguir reformar a cozinha, eu vou fazer do jeito que você quer, eu também acho essa cozinha muito feia." E aí ela parou de bater no armário, de mexer nas coisas, derrubar as coisas da cozinha. E aí quando a família conseguiu reformar a cozinha e deixar bonita do jeito que a senhorinha gostava e tal, no estilo antigo, assim, que a mãe da família também gostava, a senhorinha, começou a fazer tortas fantasmas, porque a família sentia cheiro de torta pela casa, sentia cheiro de pão, sabe? Feito no forno. E eu acho isso muito fofinho. Enfim, nem todo fantasma é um fantasma ruim, né? Tem fantasma que simplesmente não conseguiu desapegar daquilo que manteve ele aqui. E aí, quando ele finalmente conseguir desapegar, ele parte pro próximo plano, né? Mas nem todos são tão ruins assim. Enfim, eu achei muito legal os relatos de hoje. Podem continuar mandando os relatos no meu e-mail. O e-mail vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Foi bem curtinho hoje, mas eu curti bastante. Achei bem legal os relatos. Só do hospital, que eu acho que foi o pior, assim, porque eu tenho paralisia do sono. E aí eu fico muito mal quando eu tenho. Mas enfim, acho que todo mundo fica, né? É uma sensação horrorosa. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E beijo, tchau!